Olá, amigos. Eu gostaria de falar um pouco sobre o fenômeno Bolsonaro. Na propaganda política veiculada nessa semana, disseram que, mesmo com apenas 8 segundos que o Bolsonaro teve durante a propaganda no primeiro turno, ele conseguiu conquistar a opinião pública. Isso não é verdade. Bolsonaro tinha 8 segundos na TV, mas ele tinha horas e mais horas em boa parte dos púlpitos das igrejas em todo o Brasil. As igrejas evangélicas praticamente se tornaram comitês eleitorais do Bolsonaro. Os pastores passaram a ser cabos eleitorais dele, a ponto de fazerem estudos bíblicos, a ponto de dedicarem vários cultos a convencerem seu rebanho a votar em favor de um homem cujo discurso é completamente contrário ao espírito do Evangelho. E sabe o que me assusta? É que eu já vi esse filme antes. Hitler também conquistou a grande maioria do eleitorado alemão através das igrejas. Foram pastores e padres que se dedicaram a elegê-lo, e usando o mesmo slogan de Bolsonaro. Só que, enquanto Bolsonaro diz Brasil acima de tudo, Hitler dizia Alemanha acima de tudo. E veja no que deu. Eu quero falar a você, pastor, que me ouve agora. Você pode ter ajudado a criar um monstro, um grande Leviatã. E como esse monstro poderá ser detido? A minha maior preocupação hoje, primeiro, é com o futuro do país, porque nós vamos entregar a direção do país a um homem com discurso fascista, contra as minorias, contra direitos trabalhistas, contra a mulher, contra o homossexual, os negros. Percebe o perigo disso? Ah, mas como ele é contra o aborto, como ele abraçou a pauta da nossa agenda moral, então nós o elevamos quase que à condição de Messias, fazendo jus ao seu sobrenome do meio, Jair Messias Bolsonaro. Mas será que vale a pena colocar na presidência do país alguém que é contrário aos direitos humanos? E você, pastor? Vai ter coragem de receber o dízimo do 13º dos seus membros, sabendo que o homem que você ajudou a colocar lá é contra o 13º? Pense comigo. E a segunda coisa que mais me preocupa nisso tudo é a credibilidade da igreja. Como é que você vai chegar num presídio hoje para anunciar o evangelho quando você defende uma candidatura que diz que bandido bom é bandido morto? Como é que você vai levar Jesus ao homossexual se você é contrário aos direitos dele? Nós estamos vacinando o mundo contra o evangelho. Você tem ideia de quantas pessoas me procuraram em inbox pelas redes sociais, dizendo nunca mais coloco os meus pés numa igreja evangélica? Eu não podia imaginar que a igreja evangélica se alinhasse a um discurso tão retrógrado, a um discurso tão odioso. Que bom que Jesus sai ileso no meio dessa confusão toda. Jesus está muito acima de qualquer pauta moral. Jesus nunca se alinhou aos poderosos, muito pelo contrário. Jesus sempre se manteve ao lado do excluído, da prostituta, daqueles que viviam às margens. Mas a igreja insiste em se alinhar ao poder. Os grandes caciques do mundo evangélico, como o senhor Silas Malafaia, como líderes de outras denominações, Robson Rodovalho, o Edir Macedo, o Rina, lá da Bola de Neve, uma igreja que parece tão descolada, pessoal da Renasceu, Estevão Hernandes, a Bispa Sônia, o Valdemiro Santiago e tantos outros, querem estar próximos do poder. Muitos deles estiveram próximos do Lula. E hoje eles sobem ao púlpito para dizer que o Lula é o comunista,
que quer implantar aqui uma ditadura. Interessante, porque em 13 anos de governo PT, as igrejas só fizeram crescer, nenhuma foi perseguida. Muito pelo contrário, foram mantidas isentas de imposto. E hoje, os mesmos que estavam do lado de lá, agora se aproximam do lado de cá. Quer dizer, o que eles querem realmente é estar próximo do poder. Não caia nessa desse discurso moralista.